Estamos aqui mais uma vez com o programa Conversa de Sofá e hoje nós vamos conversar com uma pessoa, uma jovem rebelde, pode se transformar numa pastora e numa pastora de excelência. E você que é mãe, você que é jovem também, vai gostar muito dessa conversa de hoje. E todos vocês são muito importantes para nós neste programa, porque o seu comentário faz toda a diferença. Não deixe de fazer o seu comentário, não deixe de participar conosco. Você participa deste momento. E hoje, então, nós estamos aqui com a pastora Adriana, tão conhecida por causa do Rema, né, que é uma ONG que trabalha com artistas, todo mundo lá é artista. Todo mundo. E aí, então, já vamos dar oportunidade para a pastora Adriana dar um oi para todo mundo. Oi, gente, eu quero dizer que eu gostei muito do jovem, gostei demais. Amém, é isso aí. É verdade, quem te viu hoje, pastora Adriana, não imagina que um dia você foi uma jovem rebelde. Não tem nem ideia. Tem gente que nem acredita. Porque a transformação é muito grande, né? Muito. A pessoa se transforma, não é só no interior. O interior faz uma transformação exterior, né? Reflete, né? É verdade. Mas conta um pouquinho já para começar. O que foi que fez você se tornar uma jovem rebelde? Gente, isso é passado, né? Você está entendendo, é passado. Hoje ela é uma mulher de Deus, maravilhosa, e trabalha o tempo todo para o Senhor, né, Adriana? É isso aí. Eu tenho 30 anos de conversão, né? Isso é mais do que muitos têm de vida, né? Que estão nos assistindo aí, né? Mas há 30 anos atrás acontecia muita coisa também, viu, gente? Não pensa que é só hoje que acontece, não. É claro, tem umas coisas que tem hoje que não tinha 30 anos atrás, mas o coração de todo mundo é o mesmo. É verdade, é verdade. Muda de lugar, mas as ações, as motivações são geralmente as mesmas, né? Mas o que foi que você acha que levou você a ser uma jovem rebelde na época? Bom, a gente estava até conversando, né, um pouco mais cedo, né? Eu sempre tive uma família muito abençoada e, na verdade, eu acredito que as pessoas não têm uma razão específica para se rebelar. Eu acho que o próprio pecado, né, ele já está dentro de nós. Eu tinha uma sede muito grande de sempre querer mais. E aos 18 anos eu já era dona da 5ª maior agência de modelos do Brasil. E 18 anos é muito nova para ter isso. Exatamente. Eu me converti aos 19. Na verdade, aos 18 anos eu já era dona da agência. Eu abri a agência, eu tinha 16 para 17 anos. Que isso, hein? Né? Realmente era muito ousada, né? Eu era bem avançada, né? E eu tive a agência de modelos durante 6 anos e meio, né? Mesmo depois que você converteu, você tinha agência? Eu continuei com a agência mais 1 ano e meio. Então, eu só fechei depois de um tempo que eu tive uma experiência com o Senhor e tudo, né? A gente conta isso depois. Mas aos 18 anos aos 19 anos eu me converti, né? Então, aos 18 anos eu tinha já essa agência, era a 5ª maior do Brasil. Eu trabalhava com artistas em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Japão, na Europa. E aquilo, apesar de ser assim, muito glamuroso, uma hora ou outra eu tinha que encostar a cabeça no travesseiro. E aquilo não me preenchia completamente. Eu acho que essa ânsia de querer sempre algo mais me fazia buscar em locais onde Deus não estava. Eu acho que isso trazia essa rebeldia, né? Eu busquei nas drogas, eu busquei em amigos que não me levaram para locais muito bons, né? Sim, você usava drogas, seus pais sabiam? A princípio, não.
Na verdade, eu não queria desapontar os meus pais, então eu fazia tudo. Eu vou usar uma palavra, isso claro que não é na psicologia, né? Mas eu tinha quase que dupla personalidade. Até as 18 horas eu era uma pessoa, depois eu era outra, né? Porque na frente dos meus pais eu era uma pessoa e nas costas eu era outra. Esse é modo de falar, claro, né? E você, além disso, o que mais que você acha que pegava muito, que era muito forte naquela época na sua vida? Olha, havia essa falta, né? Que hoje eu posso dizer que era a falta de Deus. Você não entendia? Eu não entendia, então eu estava sempre buscando mais. E isso trazia ira, isso trazia desconforto, isso trazia uma vontade imensa de produzir. Eu sempre estava trabalhando, crescendo, só que ao mesmo tempo eu não tinha uma resposta. Tinha muito sucesso, e o sucesso mexia com a sua cabeça? Olha, parcialmente sim. E parcialmente não, porque a gente já estava praticamente habituado, né? Então, fazia parte da rotina. Então, a gente era aqui rodeado de pessoas. A minha casa vivia cheia de gente. Na época, não sei se a gente pode citar nomes aqui, né? Mas Luma de Oliveira, Monique Evans, eles viviam na minha casa, né? Marcos Pantera, enfim, né? Eram pessoas que na época eram muito proeminentes. Então, eles viviam lá em casa, né? Os meus pais já estavam habituados. A gente tinha na agência cerca de 80 modelos contratados com contratos em Goiânia. Nós é que começamos a Fashion Week aqui em Goiânia. Nós é que inauguramos alguns dos shoppings daqui de Goiânia. Então, assim, a gente vivia nesse meio e para nós era natural. Adriana, como foi que Jesus chegou na sua vida? Olha, eu tinha um namorado que ele era modelo da agência. E depois de 1 ano de namoro, eu descobri que ele era crente. Mas ele era um agente secreto. Ele era um agente secreto. E eu acho interessante porque depois disso, claro, ele se firmou em Deus, né? Hoje ele é um homem de Deus, né? Mora em outro estado, tem uma família abençoada, né? Mas na época ele também, ele descobriu por quê. Eu tinha visão aberta, não sabia. Eu também era uma pessoa muito perturbada. Havia muito preconceito quanto a você procurar um psicólogo, você procurar um psiquiatra, né? Para te ajudar e eu tinha visões abertas, né? E o que acontecia? Eu não falava nada para ninguém, porque uma vez eu fui conversar com os meus pais sobre isso e eles disseram, olha, Adriana, isso é sintoma de loucura. Então você não vai contar isso para ninguém, que você tá vendo, você não conta isso para ninguém. E aí o que eu fiz? Não contei para mais ninguém. Então eu via as coisas e aquilo começou a se intensificar demais. E o que aconteceu? Um dia eu contei para ele. Porque eu estava vendo demais, eu entrava em casa, os quadros se moviam, parece coisa de louco mesmo, né? Os quadros mexiam, Seus pais não tinham razão. Olha, eu tenho dúvidas, eu acho que eles tinham razão, sim. Minha mãe costumava colecionar esculturas, e esculturas de santos. Então, a nossa casa, ela tinha muitas esculturas de santos. E olha, acredite ou não, na minha cabeça, aquelas esculturas falavam comigo. Entendeu? Eu entrava em casa e eu não sabia se é porque eu tinha bebido uma, não sabia se é porque eu tinha fumado uma. Mas aquelas esculturas, elas falavam comigo. E eu ficava louca. Eu corria pro meu quarto, né? Sim. E eu não podia falar pra ninguém. As esculturas ficavam na sala? Na sala. E eu subia pro quarto. E um dia eu contei pro meu namorado. Falei, olha, as esculturas estão falando comigo. Olha o meu quarto. Eu ouvi um barulho. E eu virei e olhei assim. E tinha um sujeito deitado no tapete do lado da minha cama. E eu tenho certeza que eu vi. Aí... ele ficou assim, no outro dia ele chegou e falou assim, Adriana,
eu falei com a minha mãe sobre aquilo que você falou comigo. E minha mãe, ela é crente da igreja pentecostal. E eu falei, e o que ela falou? Ela falou que era demônio. Eu falei, demônio? E o que mais? Uai, só? Tá, mas o que a gente tem que fazer? Não sei. E pronto, ele piorou então. O negócio ficou pior então, né? Ele era levemente crente, né? Levemente. Mas, o que aconteceu? Através disso, ele começou a buscar. Sim. Né? E aí, através dele, ele me trouxe aqui na Luz para os Povos. Olha. Depois de mais ou menos uns 3 meses, ele conseguiu me trazer. Sim. Só que nesse período, foi um período muito difícil. Por quê? Porque acho que naquela iminência dele me trazer, né? A Luciana, minha irmã, também teve problemas. A minha casa teve problemas. Foi assim, hoje nós podemos dizer claramente que foi um período assim, de muita batalha. Turbulento, né? Muito turbulento, né? E aí até que o meu namorado crente, né? Conseguiu me trazer aqui na igreja. Esse namorado crente, eu vou te falar. E ele me deu uma Bíblia daquelas pequenininhas assim, que tinha um zíper. Sim. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia. E ele me deu a Bíblia. E eu ainda perguntei para ele assim, para que você está me dando isso, né? Ele falou assim, não, é porque a Bíblia protege a gente. Eu falei, tá bom. Eu coloquei a Bíblia do lado da minha cama, né? Sim. E aí... Um amuleto. Quase um amuleto, né? E aí eu me lembro que eu tive um sonho. E eu achei muito interessante, porque nesse sonho, é um pesadelo quase, né? Vinha aquelas figuras assim, para me pegar, sabe? Sim. E aí eu virava de um lado, elas me pegavam por trás. Eu virava do outro, elas me pegavam por trás. Eu virava de frente, elas me pegavam assim. E aí eu botava a mão assim, pegava um objeto qualquer e abraçava. E aí elas se afastavam. Aí alguém bateu na porta do meu quarto. E aí eu acordei. E quando eu acordei, eu vi que tinha uma coisa me incomodando. Aí eu abri a porta, a hora que eu tirei era a Bíblia. Sim. Aí eu falei, uai, que som esquisito, né? Aí era ele. Aí ele falou assim, vim te pegar, vou te levar num lugar. Aí eu não contei pra ele o que era. Aí ele me trouxe na Luz para os Povos. Era o meu namorado. Aí ele me trouxe aqui na Luz para os Povos e me apresentou para o pastor. Sim. Né? E na época quem me recebeu foi o pastor Luiz. Sim. Né? E aí o pastor Luiz orou comigo, eu queria matar o pastor. Sim. Queria jogar ele pela janela. Graças a Deus eu não consegui, Porque né? você ficou irada com o coração. Fiquei irada com ele, queria jogar ele pela janela, né? Mas ele orou comigo e fez a libertação. Sim. Né? Foi o início da minha conversão. Aham. E a conversão terminou lá na minha casa. É mesmo? Que tremendo, hein? Uhum. Quando Jesus escolhe uma pessoa, é muito bonito. Quando nós ouvimos a história e vemos assim, a estratégia usada, né? Sim. Para você chegar para Jesus, é muito bonito Uhum. tudo isso. É verdade. Uhum. E aí nós fomos para casa depois, eu contei para os meus pais o que tinha acontecido aqui. A minha mãe, os meus pais não conheciam Jesus também, né? Ninguém, né? Ninguém, nem as minhas irmãs. A Luciana que tinha assim, uma proximidade maior, Uhum. mas aí todos nós recebemos Jesus. Não todos de uma vez, foi uma crescente. Sim. Né? E fomos crescendo em Deus. Mas a minha vida especificamente foi uma surpresa até para os meus pais. Uhum. Porque cada dia eu tinha uma novidade, né? Cada dia eu chegava com uma novidade em casa, né? Boa. Mais ou menos. E quando eu cheguei com essa ideia, né, de olha, agora eu sou crente. Pronto, foi outra novidade. Falei, meu Deus, e Foi uma agora? revolução. Foi. Eu me lembro que Deus sempre foi muito cuidadoso conosco, né? Sim. E eu me lembro que mais ou menos uns 6 meses depois, aconteceu um fato muito interessante. Uma moça chamada Rosana, ela é de uma igreja Assembleia de Deus de Cuiabá. Uhum. Ela é de uma igreja que na época, não sei agora, daquelas assim, bem firmes, Sim. que na época nem cortava o cabelo, isso há 30 anos atrás. Ela chegou em mim e falou assim, Adriana, Deus mandou mudar para sua casa. Aí eu falei assim, bom, se Deus mandou, então vamos lá.
claro que a gente não tinha maturidade nenhuma, né? Aham. Eu cheguei em casa com ela e falei, mãe, Deus mandou ela mudar pra cá. Aí a minha mãe falou assim, meu Deus, o que é isso, Adriana? Onde você vai pôr essa mulher? Eu falei, uai, no meu quarto. Só que o meu quarto ainda não tinha sido transformado. Sei, só Por a cama dele, mas o quarto ainda não. Eu não tinha voltado pro meu quarto depois de 6 meses, porque antes de eu me converter, eu tinha pintado ele de preto, ele era todo cheio de coisas de... Eu gostava muito de rock and roll pesado, né? Então ele era todo cheio de símbolos de rock. Depois que eu me converti, eu não conseguia entrar nele mais. Eu só entrava para pegar roupa e sair. E nem eu conseguia dormir lá ainda. Eu fui voltar a dormir lá uns 8 meses depois, né? Que quarto suave. Aí eu falei, a gente pode dormir na sala, né? Aí a minha mãe, acho que ela viu que eu estava mudando, eu acho que ela ficou com medo de dizer não e eu retornar para aquela vida que eu tinha antes, né? Bom, esse é o meu entendimento, né? Sim, Hoje. E ela falou, tá bom, Adriana, mas vamos fazer o seguinte, olha, vamos fechar em uma semana. Vamos fechar em uma semana. Dá um prazo. Tá bom. E aí a Rosana ficou lá em casa, acho que 1 mês e meio, por aí, sabe? Mas foi de Deus ela ter ficado. Foi Deus que mandou mesmo, né? Foi, porque depois que ela saiu de lá, todos nós éramos convertidos. Olha que lindo, Foi né? todos nós. E ela, eu achei interessante que ela nos ensinou a ouvir no Senhor. Olha, a apóstola Noemi, ela nunca disse não para nós. Ela fazia assim. Às vezes eu entrava pro quarto, trocava de roupa e saía para trabalhar. Aí ela falava assim, irmã Adriana, você já ouviu do Senhor hoje? Aí eu falava assim, não. Ela falava assim, você quer aprender a ouvir do Senhor em tudo? Eu falava, quero. Você já perguntou pro Senhor se ele está gostando da sua roupa? Aí eu, não. Então vamos orar? Vamos. Aí ela, pergunta pro Senhor. Aí eu perguntava, eu começava a puxar as saias. Aí eu falava, mas eu tô um pouco incomodada. Ela falou assim, então vai lá e troca. Aí eu ia lá trocar. Aí eu saía e ela falava assim, vamos orar mais um pouquinho? Hoje eu sei que quando ela falava isso, é porque ainda não estava bom. Então eu não gosto do Senhor, então. Era muito jóia. E eu fazia muito desfile em boates, em locais assim, né? E ela ia comigo em tudo, em todos os lugares. Mas o interessante é que ela ia e ela não bebia nem água. E os modelos que andavam comigo, eles amavam a Rosana. Sim. Porque ela era amiga de todo mundo, ela não criticava ninguém, entendeu? O caráter dela era super... Ela orava, às vezes o modelo chegava ruim, ela falava, você quer que eu ore com você? Ela orava com eles. Mas na hora que a gente estava trabalhando, ela sempre escolhia um local e ela ficava num cantinho e os modelos falavam assim pra mim, Adriana, aquela sua amiga, ela é esquisita, né? Ela não toma nem água, mas ela masca chiclete o tempo todo, né? A gente olhava pra ela e falava assim... Tá morando. Mascando chiclete. O tempo todo, você acredita? Então, assim, era muito jóia, sabe? O testemunho dela, sabe? Ela não escandalizava ninguém, mas você via que ela estava ali por um propósito, né? Tá certo. Agora a gente vai conversar, Adriana, sobre essa vida de modelo, porque você tem muita experiência nessa área. E nós vamos querer saber de você por que você fechou a agência. E se hoje a sua filha fosse convidada para ser modelo, como você, como mãe, porque você tem uma filha que tem toda a característica. Sim. Essas coisas me deixam muito curiosa, porque nós vemos muitas moças das igrejas se tornando modelos, atrizes. Para te ouvir melhor, eu vou até botar meu óculos, que eu estava esquecendo de colocar. Então, vamos ver o que você nos diz a respeito. Olha, eu acredito o seguinte, que todas as áreas da sociedade precisavam ter sal. Eu vou explicar melhor isso. Sal, eu acredito, muita gente me liga, Noemi, perguntando, olha, você acha que eu devo colocar a minha filha? Você acha que o meu filho precisa? Existem muitas áreas da sociedade, principalmente a área artística, que são áreas muito difíceis de trabalhar, porque elas mexem especificamente com a aparência, com a vaidade,
com a imagem da pessoa. Com a imagem. E modelo é cabide. É cabide. Desculpem a minha expressão. Eu falo isso assim, tecnicamente. Falo isso tecnicamente. Por quê? Se você tem aí uma coleção, por exemplo, você precisa do modelo para expor esta coleção. Essa coleção, ela tem uma característica. Então, o modelo, ele vai expor todas essas características. Sim. Então, não dá para o modelo chegar e falar assim, olha, eu vou vestir só isso. Ou só aquilo. Ele tem que estar ali para... Ele tem que estar pronto para ser um profissional. Sim. Entendeu? Então, o que muitas pessoas querem fazer hoje é estar na profissão com restrições. Não tem como. A menos que ele seja um top model já estabelecido. Mesmo, né? Por exemplo, se ele é um top model já estabelecido, ele tem condições de escolher. Porque uma pessoa que tem nome, ela tem condições de escolher o que vai fazer. Uma Gisele, por exemplo, ela pode escolher o que vai fazer. Mas uma pessoa que está começando não tem condições de escolher o que vai vestir de tal coleção. Ela faz teste e depois que ela fizer um teste, ela vai para lá e ela vai escolher. É a mesma coisa de você ter um jogador de futebol e aí ele entra para um time e ele chegar para o técnico e falar assim, eu só jogo se for em tal posição. Não, eu só jogo se for nos dias de semana, eu não posso jogar no domingo. É mais ou menos assim. Então, é difícil da gente selecionar esse tipo de coisa, entendeu? É muito difícil. Por isso que é difícil de você selecionar o tipo de trabalho que você vai fazer na moda. Agora, se você é um modelo que trabalha com fotos, entendeu? Eu estava me referindo ao modelo de passarela, né? Sim. Agora, se você é um modelo com fotos, aí você pode até selecionar o tipo de foto que você faz. Nessa área ainda cabe. Por exemplo, tem modelos que fotografam só noiva. Tem modelos que fotografam só mão. Na minha agência eu tinha modelos que ganhavam todo o seu trabalho fotografando mão. Olha. Né? Porque faziam fotos de joias, faziam fotos, não é? Então, existem áreas na moda que você pode procurar para que você seja mais seletivo. Se você quiser se expor menos. Entendi. Agora, cabe à pessoa escolher. Tá, eu estou falando de exposição. Sim. Agora, se você quiser entrar para essa área, a primeira coisa que eu aconselho a pessoa a fazer é por quê? É a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Sim. É porque você quer seguir a profissão? É porque você quer salgar? É porque você quer fazer diferença lá dentro? Sim. Entendeu? Então, quando você usa a expressão salgar, é fazer diferença. Fazer diferença, porque assim, o que você vai fazer lá? Eu quero ser famoso. É porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra. Então, onde você está, você precisa ser sal. Você tem que ser diferença, tá? Mas aí entra uma questão que eu gostaria de falar, porque eu estou nesse meio e eu vejo muitas pessoas, eu falo isso com carinho, mas eu vou falar. Muitas pessoas falam para mim assim, eu vou lá para fazer diferença, mas isso é só da boca para fora. Sim. Elas vão lá, na verdade, porque elas almejam a fama. E aí, quando elas chegam lá, elas se esquecem de Deus. E aí, o testemunho é ruim. É negativo. É negativo. Aí, é ruim para quem está lá trabalhando, é ruim para quem está do seu lado te vendo. Aparece tudo menos Deus. Mas então, tem casos de pessoas que vão e fazem diferença. Existem alguns casos, mas infelizmente eu não conheço muitos. Infelizmente. Por exemplo, a minha filha tem 1,80 m, ela tem todas as características de uma modelo se ela quisesse seguir. E uma vez, ela até me perguntou, mamãe, você acha que eu sigo? Eu falei, olha, eu não acho nada, quem tem que achar é você. Sim. Se você fosse seguir, por que você gostaria de seguir?
Eu fiz essa pergunta para ela. Ela falou para mim, quando eu tiver essa resposta, eu te falo. Então tá bom. Se você não tem essa resposta, então nem pense nisso. Entendeu? Por quê? Porque quando a pessoa chega lá, se ela não tem essa convicção, ela vai cair no primeiro... É verdade. Na primeira dificuldade que ela tiver. Armadilha, né? É porque hoje nós temos pessoas tão inseguras que vão para a universidade e se esquecem de Deus. É mesmo. Tem muitos Quanto casos. mais num trabalho tão difícil, onde você se expõe tanto, Verdade. que é o meio artístico. Então, se a pessoa não tiver convicção de quem ela é, do porquê que ela está se envolvendo no meio artístico, não vai. Não vá. Melhor não ir. Melhor a salvação. Na minha opinião. Muito bom. Né? Muito bom mesmo. E por que você fechou a agência? Na época, eu tive uma experiência muito forte com o Senhor e eu entendi que eu deveria fechar. Na época, eu preguei para todos os modelos durante 1 ano e meio ainda depois que eu me converti. Tanto que quase todos os modelos que trabalharam comigo, eles se converteram. Sim. E naquela época, eu não tinha... Eu perdi a vontade de trabalhar nessa área. Sim. Talvez se fosse hoje a minha conversão, talvez eu até permanecesse mais um pouco, não sei. Na época, eu senti essa direção. Né? E eu tive uma experiência muito forte com o Senhor e eu entendi que eu tinha que entrar para o seminário para aprender a Bíblia. Eu nunca tinha tido um contato com a Bíblia, né? Então eu deixei tudo e fui para o seminário. Então, mas você nunca deixou artes? Não. Nunca deixou artes. Você deixou... Eu deixei a moda. A moda, mas não deixou artes. Uhum. E nessa parte de artes é onde você é tão conhecida hoje no meio evangélico. Porque você fez uma diferença muito grande. Quando vocês chegaram, vocês trouxeram com vocês a arte. Na verdade, eu acredito que o maior influenciador de tudo isso foi o apóstolo Sinomar. Verdade. Porque quando nós chegamos, eu sempre fui atriz, coreógrafa e bailarina e produtora de moda. Então eu me converti. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu deixei foi o trabalho de atriz. Eu fazia parte do grupo Martins Sererê aqui em Goiânia. Né? Então, 1 mês e meio depois, eu fui lá, conversei com o meu diretor, falei para ele que eu não iria trabalhar mais como atriz, né? Eles estavam com a viagem marcada já para o exterior, eu me desliguei do grupo, e 1 ano e meio depois eu deixei a moda, né? E continuei trabalhando com dança, mas eu também fui me desligando da dança por um tempo, e aí até que eu parei com tudo. E depois que eu parei com tudo, mais ou menos 1 mês depois, 1 mês e meio depois, o apóstolo Sinomar chegou em mim e falou assim: Adriana, você é atriz, né? Eu falei, sou. Mas eu parei com tudo, ainda falei pra ele assim, né? Tipo como se eu tivesse... Vai me cobrar. Como se eu estivesse contando uma vantagem, né? Parei com tudo, né? Ele falou, você também é bailarina, né? Sim, mas também já parei com tudo. Ele falou, não, você não vai parar com nada. Você vai fazer isso na igreja. Eu falei, pastor, né? Ele era o nosso pastor na época, né? Mas isso não é de Deus? É de Deus isso? Ele falou, é claro que é de Deus. Alguém disse pra você que não era? Aí eu fiquei assim, porque eu tinha ouvido muitas coisas, estava muito confuso na minha cabeça. Precisava de fazer uma seleção de tudo aí. Aí ele falou, não, artes é de Deus. Aí deu um nó na minha cabeça. Aí eu falei, não, então só me explicar isso. Aí ele começou a me explicar. E aí, nesse interim, nós fizemos a abertura de um congresso na Luz para os Povos, dançando. Sim. E depois nós fomos fazer um trabalho de evangelismo em Trindade. Sim. E aí não paramos mais. Também tantos teatros bonitos, né? Tantas peças. E aí Deus nos deu os 4 pilares da arte, né? Dentro da Bíblia. E aí entendemos. Começamos a estudar e entendemos. Pode falar a respeito. Porque aí nós vimos que a arte servia para adoração nessa abertura. Sim. Vimos claramente.
Fomos para a Trindade. Num final de semana, nós anotamos quase 1.500 nomes de conversões, de retornos, né? É o segundo pilar, né? O segundo pilar do evangelismo. E aí nós falei, gente, nós vamos ter que vasculhar a Bíblia para ver esse negócio da arte. Esse negócio tá lá dentro mesmo. E aí Deus nos deu os 4 pilares. Nós hoje entendemos que a arte bíblica, foi feita para ser usada em 4 pilares: adoração, evangelismo, ensino e restauração, que é a restauração do artista. Olha, que lindo. Que culmina na restauração da arte. Que maravilhoso, muito bom mesmo. Está sendo ótima essa conversa. Eu estou aprendendo muito. Eu estou amando. Agora, eu vou voltar um pouquinho, Adriana, porque você disse que o seu ex-namorado foi que trouxe para Jesus. Você é o seu marido hoje? Não. Não, né? Não. Eu sei, você disse que ele formou família e tal, né? Sim, isso foi aos 19 anos, falasse né? um pouquinho como foi que você encontrou o seu esposo, se foi depois, se foi na igreja, como que você era do ramo, né? Se ele era modelo também. Não. Quem me trouxe para Jesus foi um ex-namorado, né? Mas depois a gente entendeu que não tínhamos nada a ver, né? E ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu. Eu fui para o seminário e me dediquei à obra do Senhor. Eu achei até que eu não ia me casar, porque eu decidi mesmo servir o Senhor, e servi o Senhor por 10 anos com muito afinco. Como diz o pastor Sinomar, né? Não olhar nem para a direita nem para a esquerda. E aconteceu uma coisa muito interessante, porque o pastor Sinomar e outros pastores da igreja me chamaram. Eu tinha já 29 anos. Eles me chamaram e disseram assim: Adriana, nós estamos querendo te ordenar, mas a gente queria saber o que você vai fazer de sua vida. Se você vai se casar, se você pretende, o que você vai fazer, porque a gente está receoso, assim, de te ordenar mulher solteira, bailarina. Se a gente te ordenar, nós vamos ter que ter muita confiança em você, porque um pastor solteiro já é difícil, né? Isso. Pensa uma mulher solteira. Isso o quê? Né? Eu tenho já muito tempo de ordenação, né? Eu me converti há 30 anos atrás, então isso tem 20 anos, né? E eu falei, meu Deus, mas vocês estão... Em outras palavras, vocês estão falando que eu tenho que abrir mão do meu futuro para todo mundo ficar tranquilo. Aí eles... É mais ou menos isso. Aí a gente estava numa sala, todo mundo tranquilo. Eu achei interessante, assim, a forma como eles me abordaram, né? Assim, aquela verdade, eu confiava muito na minha liderança. Eu falei assim, eu posso pensar? E eles disseram assim, pode, mas olha, se você não quiser, não tem problema. A gente pode te ordenar com outro título para que você não fique, né? Sim, refém, porque existem títulos... Sem ter um título tão pesado como pastor, porque hoje o título de pastor talvez não seja tão pesado quanto era naquela época. Mulher, né? Exatamente. Eu falei, olha, eu posso pensar? Pode. Eles disseram, pode, não tem problema nenhum. E eles sempre foram muito carinhosos comigo, né? Sim. E eu me lembro que eu me levantei para sair da sala. Só que eu ouvi o Senhor. E o Senhor falou comigo assim, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. E eu coloquei a mão na porta, a hora que eu ouvi, eu falei, Deus falou comigo. Aí eu me lembro que um dos pastores falou assim, não vai fazer nada na emoção. Eu falei, não, eu não estou agindo na emoção. Eu ouvi a voz do Senhor. E o que ele falou? Ele falou isso para mim. E o que você quer fazer? Eu falei, olha, eu já abri mão de tudo. E eu continuo abrindo mão de tudo para servi-lo. Aí eles disseram assim, então tá bom. Eu falei, eu tenho só algo a dizer. Aí eles disseram assim, pode falar. Eu falei assim, o que Deus começou na minha vida, Ele vai terminar. E se Ele tem uma família para mim, Ele vai me dar, no tempo certo. Aí eles disseram assim, é boa essa palavra. Nós abençoamos você. Aí eles oraram comigo. Um mês depois eu fui ordenada. Sim. Aí fiquei como pastor. Bailarina, mulher,
solteira. Aí eu chegava nos lugares, era demais. Uma vez eu fui ministrar, não vou dizer o nome da igreja não, tá? Tá bom, tá. Uma vez eu fui ministrar em São Paulo, numa grande igreja, né? E eu cheguei lá, né? Hoje não tem cara de menina mais, mas na época eu tinha, né? Cheguei lá, né? E fui ministrar, eu cheguei acho que numa quinta-feira para ensinar a equipe de dança, né? Ensinei, quando foi no domingo, eu fui participar do culto. E aí, as meninas da dança falaram assim, pastora, senta lá no primeiro banco que a gente vai se arrumar e já a gente tá lá. E uma grande pastora, conhecida no Brasil inteiro, né? A igreja dela. Aí eu sentei lá na frente, né? Sentei lá e fiquei esperando o culto começar. E veio uma diaconisa. Você sabia que essas cadeiras são para os pastores? Aí eu... sabia. Você pode se levantar e sentar lá atrás? Eu... Claro. Aí levantei e fui lá para trás, né? Correndo, né? Aí fiquei sentada lá atrás. Aí vem as meninas... Pastora... Senta lá na frente. Eu, não, aqui tá bom. Senta lá na frente. E me pegaram e me botaram lá na frente de novo. E eu, né? Aí vem a diaconisa, né? De novo. Você sabia que essa cadeira... Não, já tô indo. Por favor. Eu, sim, senhora. Aí fui lá pra trás. Eu escondi lá, no meio do povo, né? Que situação mais constrangedora. Fiquei lá escondido no meio do povo, né? Aí nós estamos lá no meio do... Começou o culto. Terminou o louvor. Aí a pastora pegou o microfone. Eu queria saber cadê a pastora Adriana, porque eu não vi a pastora Adriana aqui ainda. Aí eu lá no meio do povo e a diaconisa assim, encostado na parede me vigiando. Eu não sabia se eu acudia a diaconisa ou se eu ia pra frente. E aí no final do culto ela veio conversar comigo. Me perdoe, eu não sabia que você era pastor. Falei, deixa eu te ensinar uma coisa. Eu podia ser um visitante, que nem crente era. Não é assim que a gente trata as pessoas, não é verdade? É verdade. Mas isso acontecia demais, porque eu era... Não tinha cara de pastor, né? Então, é uma coisa pra gente aprender, né? É verdade, nós não podemos nunca fazer isso. Pois é. Bom, enfim. Mudei de assunto, né? Não, mas é bom, aí todo esse assunto é bom. Até agora você não falou com quem é que você casou. Pois é, aí um dia eu tô aqui na igreja, me aparece um sujeito. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí o sujeito vai e me aparece, né? Sabe quando você sente assim, um sujeito olhando assim, dá até um calor assim? Sim. Sujeito bonito. Bonito, né? Dá um calor tão assim, bonito né? que as pessoas perguntavam se ele era meu filho. Já pensou? E eu falava, gente, vocês acham que todo moço bonito que tem na igreja é meu filho? Não, aí ele pastora, a senhora, eu falei, ai meu Deus. Aí, assim, será que a senhora tem um tempo para me aconselhar? Eu falei, ai meu Deus, aí tá. Não vai dar certo. Aí eu queria participar de um grupo familiar, mandei ele pro grupo do outro lado da cidade. Aí ele começou a fazer fazer caminhada na porta da minha casa. Eu falei, onde esse sujeito mora? Ele mora na Fama. O que ele tá fazendo caminhada aqui na porta da minha casa? Né? Aí um dia, depois de uns 2 meses que eu tô vendo, onde eu vou, tô vendo o sujeito. Onde eu vou, tô vendo o sujeito. Falei, esse negócio tá errado, né? Tem coisa. Tá errado, né? Eu tava lá num lugar que não tinha nada a ver, o sujeito parecia. Aí eu falei, já sei, né? É melhor cortar o mal pela raiz do que resolver, né? Aí um dia eu virei pra ele e falei assim, eu quero sair. E ele sempre assim, muito educado, muito me chamando de senhora, pastora, né? Assim, distante, né? Aí um dia eu virei pra ele e falei assim, escuta, eu quero ter uma conversa séria com você. Ele falou, sim, senhora. Eu falei assim, eu quero saber o que você quer comigo. Que eu tô te vendo, onde eu vou, te vejo. Eu quero saber o que você quer comigo, de verdade. Aí foi a primeira vez que ele foi sincero. Ele falou assim, você quer saber mesmo? Eu falei, quero. Ele falou assim, eu quero ser o pai dos seus filhos. Que susto. Eu fiquei sem voz, assim. É a cara dele, sim, não é? Eu falei, eu acho que você precisa conversar com o pastor Sinomar. Hoje, a gente sabe que é a cara dele. Eu falei, eu acho que você precisa conversar com o pastor Sinomar. Não era com seu pai. Não. Ai. Não, aí foi jóia. Aí nós conversamos direito. Aí ele foi conversar com o pastor Sinomar, conversou com meu pai. E nós casamos um ano depois. Olha. Temos 2 filhos lindos, né? Amanda e Gabriel. Já Temos uma família linda.
Que lindo. A gente se dá muito bem. Muito bonita, muita linda história, né? É, É Deus fazendo, trazendo coisas novas a cada dia, né? graças a É Deus. muito bonito ver o milagre de Deus na vida de uma pessoa, porque é um milagre, né? Uhum. Não só na sua vida, mas na vida de toda a sua família, da sua mãe, do seu Graças a pai, Deus. das suas irmãs e agora da descendência, né? Aham. Maravilhoso mesmo. Pastora Adriana, você não tem noção da diferença que você e o Rema faz em todo lugar. Eu acho que você não tem noção. Eu penso assim, que você sabe que faz muita diferença, mas você não tem noção da amplitude dessa diferença. Eu acho que não. Toda igreja pequena já tem, assim, ali a equipe de dança. Ela, a partir do momento que a igreja tem uma equipe de louvor, ela já tem a equipe de dança. Porque todo mundo hoje entende que a adoração é tão importante quanto o louvor, sabe? E quem fez tudo isso foi o Rema, que veio trazendo. Eu lembro quando, nos anos 90, né, quando nós íamos pregar em lugares distantes, a gente sempre levava uma equipe de vocês, uma equipe de teatro, né? Aham. Lembra, né? Lembro. E sempre era revolucionário quando vocês chegavam, porque era muito bom mesmo. Mas como está a dança hoje? Como estão os festivais que vocês sempre fazem? Eu quero que você fale sobre isso para nós agora, porque todo mundo está esperando. Olha, antes eu quero só falar sobre essa noção, né? Eu acho que a gente não tem mesmo essa noção, não, porque as coisas de Deus são sempre muito maiores do que a gente imagina, né? Mas eu acredito que tudo isso aconteceu pela obediência. O apóstolo Sinomar sempre falava desse sonho dele, dessa expansão das artes. E no início, mesmo sem saber aonde a gente poderia chegar, a gente obedeceu, e depois que nós obedecemos foi que Deus nos deu os 4 pilares da arte, foi que Deus nos deu essa amplitude, esse conhecimento e a técnica que foi expandida. A gente já tinha uma noção da técnica porque a gente trabalhava antes, mas a técnica ela foi expandida pela unção, né? Eu acredito que por causa dessa obediência em cima da palavra que ele nos deu. Adriana, tradicionalmente existe um conceito de que se o homem participa da dança, da equipe de adoração, ele tem trejeitos femininos. E o que você poderia falar sobre isso também? Olha, eu acredito o seguinte, que nada na igreja se restaura se não houver a figura masculina. Sim. Tudo na igreja precisa do masculino e do feminino. Sim. Mas o cabeça é o homem, não é? Então, a dança, ela está dentro disso. Miriam dançou. Sim. Tá, mas Davi também dançou. Sim. Então, não tem como você restaurar a dança completamente sem o homem. O fato do homem ter trejeitos femininos ou a mulher ter trejeitos masculinos na dança é uma questão de discipulado. Sim. Isso não tem a ver com a dança em si. Isso é uma coisa que tem que ser tratada fora do palco. Sim. Então, é uma questão que você tem que conversar com a pessoa e ver os motivos dela, não é? Tem que trabalhar isso no discipulado. Sim. E tem uma outra questão técnica também. Em alguns lugares onde a gente vai, principalmente onde a pessoa, às vezes, não tem uma competência técnica clara, às vezes ela faz movimentos que não são para que ela faça. Por exemplo, o balé, ele tem movimentos masculinos e femininos. Sim. Quando a pessoa não tem essa consciência, ela pode fazer, a mulher pode fazer movimentos masculinos e o homem pode fazer movimentos que são característicos de que apenas a mulher faça. Por não ter uma orientação técnica. Isso. Mas eu acredito que isso é de menor dificuldade, já que
a grande maioria das nossas igrejas, elas têm pouco conhecimento nessa área. Sim. Eu estou falando de uma grande maioria, porque hoje nós já avançamos bastante na técnica. É verdade. Mas você, como tem tantos anos de experiência com a dança e com a adoração e com o manejo de tudo isso, você já encontrou algumas experiências, você já teve algumas experiências de encontrar no meio homens que não estavam prontos, preparados para isso, e mulheres também? Sim, com certeza. E assim, o conselho que eu dou para os pastores de artistas, sim, entendeu? É que eles trabalhem os seus artistas antes de subir no palco. Como faz com louvor? Como faz? Da mesma maneira. E se eles perceberem que existe alguém, por exemplo, não só na dança, eu vou dar o exemplo das outras áreas para que eles possam compreender como fazer. Sim. Né? Por exemplo, claro que eu já tive e não tenho nenhuma pretensão de nunca mais ter. Sim. Entendeu? Pode ser que vai acontecer. Pode ser, porque às vezes até no púlpito das nossas igrejas, nós encontramos pessoas que têm um caráter deformado. Sim. Nós temos pastores que às vezes a gente encontra com problemas que a gente tem que tratar depois no discipulado. Não é verdade? Por que não vamos encontrar na dança? Agora, há um agravante nas nossas equipes de dança. O agravante é o seguinte: se você não tem nada para fazer, então muitas vezes os pastores falam assim: então vai dançar. Vai dançar. Entendeu? Tem algumas igrejas que falam assim. Antigamente era assim: se você não sabe fazer nada, vai cuidar das crianças. Agora vai dançar. Entendeu? Então, essa cultura, ela precisa ser quebrada. Sim. Porque se nós não encararmos isso com seriedade, é claro, né, que você vai ter problemas. E a partir do momento... Tudo é chamado, tem que ser encarado com seriedade. Tem que ter chamado para adoração, assim como tem que ter chamado para o louvor. Exatamente. E se você perceber que aquele obreiro, né, seja ele ou da dança ou do teatro, ele tem algum problema que precisa ser tratado, seja a mentira, seja qualquer área, né? Seja a aparência dele que não está coerente ali com as suas escolhas, com o seu comportamento, você precisa chamar e trabalhar. E não permitir que aquela pessoa suba para dar um mau testemunho. Sim, então você vê que tudo isso pode ser mudado através do discipulado. É o discipulado, né? E essas pessoas precisam ser pastoreadas. Certo. Precisam. E as equipes precisam ser discipuladas pelos pastores maduros, por pastores maduros. Às vezes, por exemplo, a equipe de dança, ela é pastoreada por alguém que não tem conhecimento bíblico, porque pode ser qualquer um. Entendi. Entendeu? Adriana, vocês têm curso? Nós temos um curso chamado Discipularte, que ele consiste em 6 apostilas, que ele ensina o caráter do artista, discipulado, ele ensina sobre autoridade e submissão, né? Ele ensina sobre corpo, alma e espírito, ele ensina sobre uma equipe de arte saudável, quais são as características dessa equipe. E esses cursos são dados em seminários com convite de igrejas ou numa escola? Como que é? Olha, ele pode ser ministrado numa escola, ou ele pode ser ministrado pelo pastor da igreja. Se o pastor da igreja solicitar, a gente manda o material para ele, mas a única coisa que a gente pede é que o pastor ministre para a equipe. Porque qual que é o nosso interesse? Que a equipe de artes cresça. Entendi. E para a equipe de artes crescer, é importante que uma pessoa madura ministre para a equipe. E onde que o pastor pode encontrar esse material e essa orientação? Olha, no nosso site tem como ele solicitar esse material. Como que é o site? É www.ciarrema.com.br. Através desse site ele pode solicitar esse material. Sim. E no dia a dia, vocês têm a escola? Temos a escola Senarte Rema aqui em Goiânia, onde a pessoa pode aprender a técnica e a parte espiritual também. Sim.
né? E os festivais? Como Os estão? festivais acontecem todo ano. Aham. O ano passado nós fizemos online, quer dizer, esse ano, né? Em 2019, nós fizemos. Online. 2020. Nós... 2021 nós fizemos online por causa da pandemia, né? Aham. E agora, em 2022, nós vamos fazer nas capitais a partir de março. Ah, Não vamos fazer Goiânia agora. Nós vamos fazer uma reunião de líderes em Goiânia online. sim. E a gente vai avisar pela internet, nas nossas redes do Instagram, vamos avisar. E a partir de março vamos fazer nas capitais e em 2023 vamos fazer um grande festival aqui em Goiânia. Ah, que bom. Muito bom. Então agora nós já estamos chegando no final da nossa conversa. Muito boa, que é uma pena que está no final, porque eu já estava pensando aqui em outras coisas para te perguntar, mas fica Vai para faltar outra oportunidade, não. E foi bom, muito bom. Eu queria que você deixasse agora uma palavra para todo mundo que está participando conosco. Amém. A palavra que eu gostaria de deixar é que tudo que nós temos ainda é muito pequeno diante da grandeza do que Deus tem para nós. Então, todo dom, toda a sabedoria que a gente acha que tem é muito pequeno. Para que, mesmo assim, a gente entregue para o Senhor e o Senhor devolva para nós a sabedoria, a graça, a unção, para que a gente possa frutificar nessa terra para Ele. Então, assim, que a gente possa realmente confiar no Senhor, porque os planos do Senhor são muito maiores que os nossos. Então, Que lindo. confia no Senhor. Muito né? bom. Muito bom. Que Deus te abençoe muito, viu? Amém. Abençoe o Maurílio também, aquele Amém. rapaz Seu filho. que insistiu tanto, que teve a estratégia certa, né, para te alcançar. E os seus filhos, toda a Amém. sua família. Muito bom Amém. ter você aqui conosco. Foi ótima essa conversa, viu? Muito Amém. boa mesmo. Amém. Eu sei que vai trazer uma edificação muito especial para todo mundo. Amém. Um abraço também para você. Obrigada que está pela aí. oportunidade. Um abraço também para você, viu? E muito bom ter você também aqui conosco. Semana que vem tem mais. Um abraço.